Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 6. É o texto que nós vamos continuar estudando, como começamos a fazer algumas semanas atrás. Na verdade, fizemos isso no domingo pela manhã, domingo à noite. Hoje continuaremos no versículo 6, como começamos domingo passado à noite. Mateus, capítulo 6, versículos do versículo 5 até o versículo 14 é a oração do Pai Nosso, é a orientação do Senhor Jesus acerca da oração do Pai Nosso. Como devemos orar? Antes eu quero chamar a sua atenção para o que não é oração. Esse tipo de oração falada por Jesus neste texto, ela tem uma dinâmica, ela tem uma configuração que pressupõe um compromisso de Deus quando a pessoa ora desta forma. Orar é um ato de entrega, de devoção, de quebrantamento. Orar não é um momento de troca. Orar não é como chegar num supermercado em que você chega para o atendente, diz o que você quer, apresenta a sua lista e ele lê, vê o que pode ser feito, o que não pode e diz para você, está aqui o seu pedido e você então, muito satisfeito, vai embora. Orar vai muito além desse momento que nós paramos aqui durante o culto, em uma situação ou outra, agradecemos pelos dízimos e ofertas, apresentamos a vida das crianças, apresentamos o pedido pela vida de alguém. Tudo isso é oração, obviamente, tudo isso Deus ouve, mas este momento aqui de Mateus capítulo 6, Jesus está falando de um tipo de oração que é diferente. Um tipo de oração que se estabelece, se define numa relação de intimidade e comunhão. É uma oração, é uma conversa com o Senhor que altera as circunstâncias a favor ou às vezes contra a nossa própria vontade, mas ela não cria em nós nenhum tipo de problema ou resistência, porque em função da intimidade, da comunhão, da presença, da convicção de que Deus está ali naquele momento, ainda que Ele me diga algo contrário à minha vontade, ainda que a resposta após a oração seja uma resposta adversa, seja uma resposta que eu não queria, que eu não esperava, o meu coração fica em paz, porque eu sei quem está falando comigo, quem está me ouvindo é alguém que cuida de mim. Orar vai além do pedir e esperar receber o que pediu. Orar tem a ver com resiliência. Resiliência não tem a ver com atendimento de expectativas e vontades. Resiliência tem a ver com resistência. É o vento forte que enverga o bambu e o faz quase deitar ao chão e daqui a pouco ele volta quando esse vento passa. Isso é resiliência, é uma capacidade de suportar situações que vão fazer você envergar para um lado, envergar para o outro, mas a sua raiz, a sua base, ela não se abala e você permanece e daqui a pouco você volta à condição original. Orar não tem a ver com pedidos sendo atendidos. Este momento aqui, que proposto pelo Senhor Jesus, introduzindo como um aspecto introdutório da oração do Pai Nosso, não é um momento em que eu peço e recebo. É um momento em que eu me entrego. E esse tipo de percepção sobre a oração, ela é a percepção de Jesus, mas não é a percepção de um número enorme de pessoas e de crentes, inclusive. Muitas pessoas entendem que orar é pedir e receber. Muitas pessoas entendem que eu vou lá orar porque eu sei que Deus vai me dar. Repito, Deus deseja e quer abençoar a todos nós. Deus tem um compromisso com seus filhos. Se você pegar Jeremias 17:7, você vai ver que no contexto do capítulo 17 de Jeremias, Deus fala através de Jeremias para o povo tomar cuidado, para não ficar confiando no homem, para não confiar nem em si, mas para confiar no Senhor.
E como é que se confia em Deus? Através de uma trajetória, através de uma história. Não se confia em Deus, ou não é um ato de confiança em Deus dizer, não, eu não tenho compromisso com a igreja, mas eu tenho a minha vida religiosa em casa, eu leio Bíblia, eu oro, entre aspas, eu me relaciono aqui, mas está tudo bem. Isso não se define como compromisso com Deus, porque Jesus espera que haja um compromisso com a igreja dele. E o compromisso com a igreja dele pressupõe conflitos, desgastes, relacionamentos interpessoais, pressupõe uma liderança, uma direção, pressupõe contrariedades, pressupõe desconfortos, pressupõe palavras que às vezes nos tiram do eixo, nos incomodam, e tudo isso é trabalhado pelo poder de Deus, e quando eu oro, o Espírito Santo faz a obra. Mas se tudo isso acontece e eu não oro, o Espírito de Deus não trabalha. O Espírito de Deus só trabalha na vida de quem ora. E como é que se ora? Do ponto de vista de Jesus, para orar, é necessário ter um tempo com o Pai. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e é um privilégio que eu tenho, aliás, muito boa noite a você que nos acompanha pela internet. Nós somos a Igreja Batista de Ipanema, eu sou o pastor Fernando, pastor desta igreja, que junto com o pastor Dito e os seminaristas que Deus nos deu, o irmão Tiago, o irmão Samuel, conduzimos este lindo rebanho na direção do céu. O pastor Dito está agora em Três Barras pregando lá. A propósito, irmã Jane, que o Senhor ponha a mão de cura sobre a sua vida e recupere suas forças, em nome de Jesus. E a você que nos acompanha pela internet, espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Mas como ia dizendo, eu tenho um privilégio que eu creio que a maioria daqueles que são pai tem esse privilégio. E esse era um privilégio que eu desfrutava dele antes de ser pai. É o privilégio de olhar, às vezes, para o lado. Ainda não era pai, olhava para Raquel, às vezes dormindo, e me encantava com ela. Depois que meus filhos nasceram, eu tive o privilégio de levantar, ir até o quarto deles e olhar. Principalmente quando a Sofia era pequenininha, lembro que a Raquel tinha muito medo, ficava insegura, achando que podia ter acontecido alguma coisa, e às vezes de madrugada, um frio enorme em Poços de Caldas, um frio assim de 3, 4 graus abaixo de zero, menos 4, menos 5, eu saía para dar aula, às vezes num frio medonho, mas a Raquel de madrugada falava assim, Fê, acorda. Aí eu tomava aquele susto, o que foi? Vai lá ver se está tudo bem com a Sofia. Não, Raquel, deixa ela dormir e eu também, pô. Não, vai lá. Aí eu levantava, ia até o quarto, olhava, estava lá, aí eu voltava. Eu confesso que algumas vezes eu fiz isso, eu não lembro se eu realmente vi a Sofia, ou se eu só fui, sabe, aquela coisa do tipo, fui e voltei, está tudo bem, e caía na cama de novo. Não lembro. Mas por que eu estou falando isso? Vou lhe dizer por quê. Porque essa é a sensação que eu tenho do que Deus faz conosco quando oramos. Quando fazemos aquela oração rápida, descomprometida com o momento, descomprometida com a circunstância, Deus ouve, Deus responde. Mas naquele momento em que Deus percebe que você parou tudo, desligou seu celular, deixou de lado, entrou no seu quarto, fechou a porta, aí Deus vai lá, para e fica assim. Chama os anjos e diz, vamos ouvir o que ela vai falar. Vamos ver como é que está o coração dele. Olha lá o que ele está passando. Viu o que aconteceu com ele? Ele vai abrir o coração agora, ele vai se derramar. Ela vai me buscar de verdade. Faz tempo que eu não vejo essa menina me buscando desse jeito. Faz tempo que eu não vejo esse rapaz se dobrando diante de mim desse jeito. Aliás, aquela pergunta que de vez em quando faço à igreja: qual foi a última vez que você, após ler um texto da palavra de Deus, se ajoelhou e orou?
Eu não estou perguntando qual foi a última vez que depois de um problema, de uma luta, de um diagnóstico, de uma enfermidade, você buscou a Deus pedindo um milagre. Isso fazemos toda hora. Mas qual foi a última vez que por prazer, por desejo de estar em comunhão, por sentir a presença de Deus, por entender que Deus merece e você precisa de comunhão com Deus, você disse assim: Senhor, eu tenho pedidos, eu tenho necessidades, eu tenho problemas, mas agora eu quero só conversar com o Senhor. Eu li aqui um texto que mexeu comigo. Eu li uma palavra que me confrontou. Eu li aqui um texto que me lembrou o sermão do pastor. Eu achei que o sermão tinha sido duro. Na verdade, o que é duro é esse texto. O sermão foi até leve. Fala comigo, Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? O que Jesus propõe neste texto é comunhão, é intimidade. De onde vem a sua saúde espiritual? O que Jesus propõe neste texto é que a saúde espiritual vem da intimidade com Deus. E eu ainda preciso dizer o que não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é só frequentar a igreja. Não diga que você é íntimo de Deus porque você tem 30, 40, 100 anos de igreja. Não diga que você tem intimidade com Deus porque você leu a Bíblia algumas vezes. A intimidade com Deus se traduz no relacionamento, que é um relacionamento que mexe mais com a gente do que com Deus. Eu me impressiono com alguns textos que eu costumo dizer que eu engasgo neles. Por exemplo, o momento em que Jesus está com seus discípulos fazendo um lanche, a mulher Ciro-fenícia, uma mulher grega, de uma outra nacionalidade, era de uma outra nação, falava uma outra língua, era uma outra cultura. Mas ela de repente interrompe aquele jantar e diz: Senhor, Senhor, a minha filha está em casa enferma, endemoniada. Dê uma ordem, cure a minha filha, por favor. E Jesus olha para ela com muito cuidado, com muito respeito, faz uma colocação que tiraria muita gente da igreja. Não é lícito pegar o pão que está sobre a mesa, deixar de alimentar os filhos e dá-lo para os cachorros. Aquela mulher poderia ter se sentido ofendida, constrangida. Por muito menos, muitos de nós nos sentimos chateados, não voltamos à igreja, ficamos de beicinho com o pastor, com o irmão, com o pregador da noite. Viramos as costas, saímos do coral, não damos mais o dízimo, não trabalhamos mais. Mas sabe o que aquela mulher fez? Ela não se deixou abater por uma palavra dura que lhe era necessária. Sabe o que ela fez? Cheia de humildade, diferente de muita gente hoje, que na sua arrogância confronta, ela cheia de humildade, se humilha. E sabe o que ela fala? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que ela está dizendo? Eu não preciso de muita coisa. O Senhor não precisa ir lá em casa, o Senhor não precisa tocar na minha filha, o Senhor não precisa nem se levantar daqui. Dá uma ordem, porque o Senhor é todo poderoso. Gente, você tem consciência do que é estar na presença de Deus? Porque isso foi o que aquela mulher nos mostrou, o que é estar na presença de Deus. Basta uma ordem, fala. Qualquer coisa que o Senhor falar, e a minha filha lá em casa ficará curada. Sabe o que Jesus faz? Jesus interrompe a conversa, olha para aquela mulher, movido de compaixão. E é aí que eu tropeço nesse texto, porque o coração de Jesus muda. Muda. Ele tinha dito o quê? Que não faria, que não podia. Ele veio para o judeu, ele veio para os que eram seus, é o que diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1. Mas os seus não receberam.
E aí ele aplica esse texto, quando ele diz para aquela mulher: seja como é a tua fé, que a tua fé se cumpra, que o teu pedido aconteça, pode ir que a tua filha já está curada. A mulher levanta num ímpeto, ela simplesmente agradece, e se fosse hoje, sabe o que ela teria feito? Ela teria dito assim: gente, faz uma foto da menina, que eu sei que ela já está curada, e manda para Jesus ver, como a minha filha é bonita. Só que diz o texto que ela se levanta e vai, em paz. Orar é isso, é se humilhar contra todas as circunstâncias opostas. Orar é ter consciência de quem você está na presença. Orar é ter consciência de quem você é, diante de quem Ele é. Quando o texto diz, e agora eu quero que você venha comigo ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando o texto diz: mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Quando o texto diz: mas ao orar, entre no seu quarto, Jesus não está falando de outra coisa que não seja intimidade. Há um poder sobrenatural na intimidade com Deus. E eu quero que você guarde essa expressão. Há um poder sobrenatural na intimidade com Deus. É um poder que nós não desfrutamos aqui na igreja não, tá? O culto pode ser o mais espiritual. O sermão pode ser mais poderoso. A música pode ter sido a melhor música da história da igreja. Mas esse poder, esse fluir, essa intimidade, esse olhar tão claro, tão próximo, essa presença tão poderosa, é só na sua intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Deus observa. Deus fica atento. Deus olha. Deus vê. Sabe por que algumas pessoas enfrentam lutas que jamais vão se resolver? Não estou rogando praga não, é bíblico o que eu estou lhe dizendo. Algumas pessoas não vão mudar, algumas histórias não vão se resolver, alguns pedidos jamais serão atendidos. Sabe por quê? Porque elas não entram no quarto, elas não fecham a porta, elas não têm intimidade com Deus. Elas têm intimidade com o amigo, elas têm intimidade com o vizinho, elas têm intimidade com o irmão da igreja, elas têm intimidade com o advogado, elas têm intimidade com o médico, elas têm intimidade com todo mundo, mas não têm intimidade com Deus. A intimidade com Deus muda a gente. A intimidade com Deus muda a nossa forma de falar. A intimidade com Deus nos santifica. A intimidade com Deus muda a nossa face. A intimidade com Deus muda o nosso sorriso. A intimidade com Deus nos torna suscetíveis, afáveis. A intimidade com Deus não torna ninguém bélico, violento, dono da razão, cheio de verdades pessoais, doutrinárias, teológicas. Não, a intimidade com Deus mexe com a gente. A intimidade com Deus nos faz reflexos de Cristo. Onde não há intimidade com Deus, há arrogância. Então tome cuidado com o que eu vou lhe dizer agora. Há muitos anos atrás, eu preguei uma série de sermões num evento, chamando a atenção para o fato de que o diabo manipula a vida espiritual de muita gente. E de fato isso acontece. Eu vou argumentar, eu não vou pregar, obviamente, eu não vou trazer aqui agora essa série, mas eu só vou trazer para você a premissa básica dos meus argumentos. O diabo manipula a vida espiritual de uma pessoa do mesmo jeito que ele fez com os amigos de Jó. Lembram? Lembram de Jó? Os amigos de Jó, entre aspas, eram o quê? Advogados de Deus. Em nome de Deus, em nome da igreja, em nome da doutrina, em nome da fé, eles tacaram pedra em Jó o tempo todo.
Você está se justificando, você está em pecado, você está errado. Quem você pensa que é? Ora, Jó, quem você está pensando que é? Você acha que é justo? E eles desceram o morro com Jó. Manipulados pelo diabo. Mulher de Jó, espiritual. Por que ela era espiritual? Ela via todos os cultos, entre aspas, todos os sacrifícios feitos por Jó, que certamente a levava com ele, dizia assim: minha filha, vem cá, vamos lá, nós vamos adorar o Senhor agora, porque os nossos filhos acabaram de fazer uma festa, nós não sabemos se eles estão bem, eles oraram, está tudo bem com eles, mas nós não sabemos se eles pecaram. O texto de Jó diz que ele oferecia ofertas e sacrifícios de louvor pelos filhos, pedindo perdão a Deus, caso o filho ou os filhos tivessem feito algo de errado e não tivessem se arrependido. Olha que homem religioso e que mulher religiosa, ela sabia. Mas qual é a primeira coisa que ela fala? Quando as coisas saem completamente do eixo dela. Qual é a primeira coisa que ela faz quando as coisas fogem completamente daquilo que era a sua percepção ideal de vida? Amaldiçoa esse Deus e morre. Lendo um conteúdo, ouvindo um conteúdo sobre essa expressão, talvez a melhor expressão não seja amaldiçoa esse Deus e morre. A expressão mais adequada talvez seja deboche de Deus, glorifica esse Deus. O que ela está fazendo é incitar Jó a um ato suicida. Diz para mim quem é que está por trás dessa espiritualidade. Não é Deus. Então tome muito cuidado com as pessoas que parecem muito espirituais, mas que não têm uma vida de oração, que mudou o seu próprio caráter, que não mudou a sua língua. Se a pessoa diz que é espiritual, mas é maledicente, ela não é espiritual. Ela está sendo manipulada pelo mal. Se a pessoa tem 95 anos de igreja, mas não tem uma língua que abençoa, ela não é de Deus, não é espiritual. A oração mexe com a gente primeiro. Por que Jesus está dizendo entra no teu quarto? Por que Jesus está dizendo fecha a porta? Por que Jesus está dizendo o seu Pai que está em secreto? Deus já está sentado lá dentro. Olhe para cá, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, olhe para cá. Deus já está aguardando você para te ouvir. Talvez Ele já esteja sentado esperando você chegar. Talvez o Senhor já esteja sentado à cabeceira da sua cama esperando você se ajoelhar. Para na hora que você se ajoelhar, espiritualmente, Ele se sentar do seu lado e dizer assim: pode falar, filha, pode falar, filho, faz tempo que eu queria te ouvir, pode falar, meu filho, chega de ficar falando com seus amigos lá fora, chega de ficar dividindo esse problema com tantas pessoas, vem conversar comigo, sabe por quê? Porque antes de responder ao teu pedido, antes de atender a sua necessidade, eu preciso mexer no seu coração. A tua bênção está pronta, o que você quer eu vou fazer, mas não tem como fazer se eu não mexer com você. Deus não é um pai irresponsável, que sai por aí assinando cheque em branco e deixando o filho fazer o que quer. Que sai por aí deixando o filho viver uma vida de pecado e sustenta. Não, Deus não é assim. Quando Jesus diz aqui, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Deus está dizendo através de Jesus: eu não quero conversar com você na frente de todo mundo. Há problemas, há aconselhamentos que eu não faço no meio da rua.
Ah, pastor, que bom que eu vi o senhor aqui. Queria tanto dividir um problema com o senhor. Às vezes as pessoas estão passando, tem familiares perto, e a pessoa começa a falar, e quando eu percebo o grau de particularidade do problema, ou a gravidade do problema, eu digo assim, vai lá no gabinete amanhã, daqui a meia hora eu estou lá na igreja, vá lá. Vamos fazer uma coisa, vamos marcar, o dia que você puder, vá lá na igreja, vamos conversar. Isso não é assunto para conversar aqui. Não sei se é fato ou se é boato, mas conta-se a história de um médico que atendia uma senhora regularmente, e ela, meio hipocondríaca, toda hora via defeito, problema, enfermidade. Encontrou com o médico no supermercado. Ai, doutor, que bom, eu não consegui marcar com o senhor essa semana. Foi de Deus encontrar com o senhor aqui. Doutor, sabe aquela dor? Eu continuo sentindo. Eu tomei o remédio, mas não resolveu. Ai, o que eu faço? O médico falou, ô minha amiga, para poder atender a senhora, eu tenho que examiná-la. O ideal é que a senhora vá lá ao consultório amanhã, depois de amanhã, eu vou tentar um encaixe, me ligue, eu vou tentar. Ah, não, doutor, é coisa rápida, é só para o senhor dar uma olhadinha, só dar uma opinião. Não, mas esse tipo de atendimento eu tenho que fazer no consultório. Não há como eu atender a senhora aqui, nós estamos no meio do supermercado, sessão de frutas aqui, ó, gente para lá e para cá toda hora, não tem como. Ah, doutor, não acredito que o senhor não vai poder me dar uma opinião. Tá bom, minha senhora, eu posso lhe atender sim, faz favor, tira sua roupa. Como assim, doutor? O senhor está louco? Eu estou no meio do mercado. Pois é, para poder examinar a senhora vai ter que tirar a camisa, pelo menos. Se a senhora puder, tira a sua camisa e eu lhe atendo aqui agora, no meio do mercado. Ai, grosso! Deixa eu dizer para você uma coisa. Tem assuntos que Deus quer conversar com você, é lá na sua intimidade. É lá no seu quarto. Sabe por quê? Porque é nesse momento que Ele quer falar com você. É nesse momento que Ele quer revelar coisas a você. Esse Deus aqui é um Deus que fala, é um Deus que age, é um Deus que responde, é um Deus que cura, é um Deus que abre portas, é um Deus que quebra cadeias, é um Deus que liberta pessoas, é um Deus que transforma vidas, assim como a gente hoje tentando se transformar para lados que não é da sua natureza, esse Deus restaura isso, mas só restaura na vida de quem na intimidade conversa com Ele. Se você pegar a sua Bíblia, aqui mesmo, não em Mateus, mas lá em Atos, capítulo 16, versículo 25, você vai ver que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam, olha só, muito obrigado pela eficiência da turma aí, ó. Rapaz, esse negócio é um perigo. Sabe por quê? Porque se eu citar de cor o texto errado, eles me denunciam. Então eu tenho que estar com a minha mente muito afiada nos textos que eu vou citar, né? Ou pelo menos combinar com eles antes. Hoje eu não combinei não, então eu vou tomar cuidado. Mas olha o que diz o texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Ah, gente, misericórdia, eles faziam o quê? A Deus. E os demais companheiros, os demais presos, uma outra versão dizia, os demais presos ouviam. Qual é o contexto? Eles foram para uma cidade, pregaram, uma jovem endemoniada se manifestou, falou algumas coisas, eles expuseram aquela situação, expulsaram o demônio, foram presos, trancafiados, aliás, depois de apanhar muito, cheios de feridas, machucadíssimos. O texto não diz que porque pregaram a palavra, eles estavam presos, chateados, murmurando, blasfemando e gritando lá de dentro da cadeia, tirem-nos daqui, nós somos servos de Deus, ô Senhor, como é que o Senhor deixa um negócio desse? Nós estamos aqui presos, queremos pregar. É isso que diz o texto. O que diz aí? Perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Para que você tenha noção do que eles estavam vivendo, eles haviam tomado 40 chibatadas menos uma, 39. A lógica era, 40 chibatadas mata. Olha só, nós daremos só 39. Corpo lanhado, machucados, sofrendo. Só que eles perto da meia-noite oravam e cantavam.
A sequência do texto diz, não precisa colocar, mas eu vou resumir, a sequência do texto diz que as cadeias se quebraram. De que cadeias estamos falando? Preste atenção. Possivelmente, era um toco grande, com os buracos que encaixavam os pés, e aí fechava. As pernas possivelmente acorrentadas, as mãos também. E era uma cadeia onde se faziam todas as necessidades físicas ali. Se urinava, fazia o número 2 também ali. Era um ambiente fétido, desconfortável, sujo, imundo. As grades estavam fechadas, o carcereiro lá fora dormindo, porque era impossível alguém fugir. Além de estarem com as mãos e os pés presos, eles estavam também trancados dentro de uma jaula, entre aspas. Não há por que eu me preocupar, vou dormir, é o que pensava o carcereiro. E diz o texto que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. E os colegas, outros presos, ouviram, e de repente um poder entrou naquele lugar e quebrou as cadeias. Os outros presos foram embora, eles não, eles ficaram lá. E o carcereiro desesperado perguntando: como é que eu vou fazer? Os presos fugiram, o ideal é eu me matar, porque ou eu me mato ou eles me matam, porque todos fugiram, a culpa é minha. A conversão do carcereiro e de sua família, a gente conversa sobre isso outro dia. O que eu quero que você guarde é que toda vez que, apesar das circunstâncias, a gente decide orar em secreto, na intimidade e em comunhão com o Senhor, cadeias se quebram, o diabo perde a força, o inimigo perde poder, a força do mal é neutralizada. Sabe por quê? Porque você decidiu orar. O que parece impossível, Deus faz. O que parece que ao homem não é possível, Deus torna possível. O grande problema é que nós estamos acostumados a uma vida espiritual tão fria, tão superficial, que quando lemos esses textos, nós olhamos para eles com uma certa distância, com um certo grau de impossibilidade. Eu não canso de falar, algumas pessoas já me exortaram por isso, como se eu estivesse cometendo um pecado, quando eu falo do testemunho da minha mãe, quando eu falo que eu sou pai de 2 crianças com uma mulher que não podia ter filho, perdeu 2 gravidezes e depois não podia ter filho. Ah, pastor, toda hora essa história é porque eu gosto de falar daquilo que Deus fez, eu gosto de exaltar a Deus e o milagre, porque isso aqui só acontece na vida de quem tem intimidade com Deus. Cultive intimidade com Deus, porque é na sua intimidade que vão vir as respostas. Mas eu repito, não é o que você espera, nem sempre vai ser o que você quer. Num dos melhores momentos, espiritualmente falando, da minha vida, minha mãe teve um câncer gravíssimo. E a única oportunidade que nós tivemos com ela e com a Sofia foi ela pegar a Sofia no colo, depois de chegar da quimioterapia, e eu botar minha mão por baixo, ela não conseguia segurar a Sofia. E dizer assim: eu não falei, Nandinho, que Deus estava caprichando? Peguei a Sofia no colo, conversamos um pouco, fui para minha casa. No dia seguinte voltei para vê-la. 2 ou 3 dias depois, eu estava com ela no hospital, no centro do Rio de Janeiro. Quando fui para visitá-la, cheguei para visitá-la, eu olhei um caderno, o nome dela estava, obituário. Aí a moça fechou o caderno, toda aquela ação de assistente social do hospital, ela começou a: só um instantinho que eu vou chamar a pessoa para conversar com o senhor. Eu falei assim: filho, olha só, eu sou pastor, eu já estou acostumado a passar por esse momento na vida de tanta gente. Chegou a minha vez. Ela me olhou sem saber o que dizer,
mas mesmo assim cumpriu o protocolo, chamou o psicólogo, a pessoa lá do hospital, veio, me levou até onde estava a gaveta, abriu, eu olhei, reconheci o corpo da minha mãe, junto com meu irmão chorei. Pensa num negão que jejuou. Pensa nos dias de oração. Pensa no pedir a Deus um milagre. Pensa num homem que usou como argumento: quantas vezes o Senhor me usou para tirar bandido da boca de fumo, Senhor? Quantos pedidos o Senhor me mandou ir lá fazer, e pessoas que estavam prontas para morrer, o Senhor me usou para tirá-los de lá, e hoje o sujeito é líder numa igreja. O Senhor não podia curar minha mãe, Senhor? Falei isso algumas vezes. Mas tamanha intimidade, a sensação que eu tive, sabe qual foi? Que Deus me olhava e dizia assim: pode desabafar, filho. Eu sei o que você está sentindo. Eu perdi um filho algum tempo atrás. Ele se esvaziou. Ele era cheio de glória. Nós criamos tudo e eu tive que abrir mão dele. Eu sei o que você está passando. Então, quando a gente ora, guarde isso. Não é para que a nossa lista de pedidos seja atendida, mas é para que a nossa comunhão seja estreitada. Essa não é uma palavra que muitas pessoas gostam de ouvir, porque eu estou falando de uma oração que contempla um Deus soberano que faz o que quer, quando quer, como quer. E se Ele quiser deixar que a lágrima role do nosso rosto, Ele é soberano. Se Ele quiser dizer não, Ele é soberano. Se Ele quiser dizer eu vou curar, Ele cura. Ele cura. Eu sei que eu estou falando agora com um número enorme de pessoas que estão aqui agora e que nos acompanham pela internet, que têm experiências iguais ou talvez mais difíceis que a minha. Quantas vezes nós velamos corpos aqui nessa igreja, dentro do templo antigo, aqui nesse espaço, de pessoas que havíamos orado pedindo a Deus um milagre. Mas também é fato, nós estamos hoje vendo algumas pessoas transitando entre nós, glorificando a Deus, que são milagres. Então não é só para a gente chorar. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, é porque Deus está dizendo assim, ó, tem algo para a gente aqui. Tem algo entre nós dois aqui. Eu recebi direcionamentos espirituais de Deus lá atrás, na minha história, no começo da minha caminhada. Lembram quando eu falei da sarça ardente? Que todo pastor tem que ter o seu momento de sarça? É esse momento aqui. Todo pastor tem que ter sido preparado no momento de quarto, no momento de intimidade com Deus. O pastor tem que ter sido preparado, tratado, independente de você daqui a alguns anos se tornar pastor ou não. Você precisa ter o seu momento de quarto. Não é você com seu pai, não é você com a sua mãe, não é você com seu marido, não é você com a sua esposa, não é você com seus filhos, é você com Deus. Jesus não diz aqui, leva com mais alguém com você. Jesus não diz sequer, leve uma lista de problemas com você, para eu resolver. Nós precisamos aquecer a nossa fé. Como é que se aquece a fé? Intimidade com Deus. Oração. Tendo coragem de dizer para Deus o que está no seu coração. Tendo coragem de desligar o telefone, desligar a televisão, desligar tudo. Entrar no quarto e dizer assim, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Eu só saio daqui quando eu entender o que está acontecendo. Eu só saio daqui depois que o Senhor falar comigo. Foi o que Moisés fez quando Deus disse que mandaria um anjo com eles.
Não, Senhor, não me faça sair deste lugar sem que a tua presença vá conosco, porque é a tua presença que nos faz ser diferente. Senhor, eu não estou atrás da terra prometida, eu não estou atrás de bênção, eu não abro mão da tua presença. Eu vou para qualquer lugar, eu fico de qualquer jeito contigo, mas sem a tua presença, não tem terra prometida que me agrade. Não tem bênção que eu queira. Deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente caminhar para o final da nossa conversa. Talvez seja uma das perguntas mais duras da sua vida. E olha, eu não quero que você se preocupe com a sua resposta, porque o Senhor já conhece, baseados no Salmo de número 139, versículos 1 e 2, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já sabe. Se Deus dissesse para você, eu vou dar o que você está pedindo, eu vou resolver o problema do jeito que você quer, mas eu não vou. Eu não vou. Eu vou mandar um anjo com você. Vai funcionar, vai dar certo, você vai prosperar, mas eu não vou. Qual seria a sua resposta? Não precisa falar. Deus acabou de ver a sua sinceridade. Talvez até essa pergunta que eu estou fazendo agora, que Deus está me usando para fazer agora, o Espírito Santo me revela que é uma pergunta que Ele já fez a você, ou é uma pergunta que Ele está fazendo, e você, com a vida que leva, já vem respondendo. Faz tempo que você não liga para o que Deus pensa, você só quer o que você quer. Porque você não entra no quarto, você não conversa com Deus, porque você sabe que o dia em que você fechar a porta, conversar com Deus, Deus vai dizer, não. E aí você não quer entrar no quarto, sabe por quê? Porque você acha que um amigo vai te ajudar sim, acha que um amigo vai facilitar, acha que o outro vai te apoiar, acha que aquele lá vai conseguir alguma coisa, e você vive manipulando, mas você não conversou com Deus. Deixa eu te dizer, isso que você tanto quer, enquanto você não entrar em intimidade, em comunhão, chorar, jejuar, orar de verdade, você não terá resposta. E digo mais, o diabo está satisfeito com o que parece espiritual da sua parte. Porque enquanto você parece espiritual, você não se quebra. O verdadeiro crente é aquele que se quebra, é aquele que se dobra, é aquele que se humilha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo dele, Ele vos exalte. A gente quer se exaltar o tempo todo, a gente quer aparecer o tempo todo, a gente quer mostrar que é o tempo todo. Entrar no quarto e ficar em secreto é humilhação. É humilhação. Quando nós temos aqui na igreja a nossa dinâmica de oração, a nossa semana de oração e depois a nossa sala de oração, se você me perguntar o que veio no meu coração quando esse trabalho começou, foi ver a nossa igreja de joelhos de maneira contínua. Contínua. Mas ajoelhar por ajoelhar? Não. Ajoelhar para se derramar. Ajoelhar para ouvir de Deus o que Ele tem. Ajoelhar para ter coragem de dizer, eu abro mão da minha vontade. Ajoelhar para dizer assim, Senhor, está aqui, ó, meu plano. Ajoelhar para dizer assim, Senhor, eu queria tanto que isso aqui acontecesse desse jeito, mas se o Senhor não fizer, não tem problema, faz do teu jeito. Porque é assim que Deus faz. É isso que Deus espera de você e de mim. Humilhação. Quando Jesus diz aqui, mas ao entrar no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto
lhe dará a recompensa. O que Jesus está dizendo é: Deus já tem aquilo que você e eu precisamos. Talvez a gente aqui não esteja em condição de receber o que Ele tem para nos dar. Quero lhe fazer uma sugestão. Pare de medir forças com Deus. Pare de pedir a Deus aquilo que você tanto quer. Pare de fazer aí para Deus uma lista das suas necessidades. Comece a dizer assim: Senhor, faça a tua vontade. Quando um dos primeiros livros que eu li sobre oração, há muitos anos atrás, foi o livro Quarta Dimensão, do Paul Yang-Shu, tornou-se Dave Yang-Shu depois de um tempo. E nesse livro, e eu me identifiquei bem com o livro, com alguns trechos, porque no livro ele sugere você fazer uma lista, apresentando a Deus aquilo que você muito quer, do jeito que você quer, exatamente como você quer. Está ruim o microfone? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Apresentando a Deus o que você quer. Vou desligar. Do jeito que você quer. Eu lembro que os pedidos, eles eram mais ou menos assim: uma escrivaninha, uma máquina de escrever, alguns aqui não têm nem noção do que é máquina de escrever, e uma bicicleta. E eu me identificava porque eu morava no seminário, fazia filosofia de noite, teologia de manhã, à tarde eu ia para a congregação, trabalhava para caramba, estudava para dedéu. E às vezes eu chegava de noite e eu sentava na frente da minha escrivaninha. Minha escrivaninha tinha assim 2 prateleiras, muitos livros aqui, aí uma estante virada para cá, um lado da estante virado para cá, cheio de livros que estão aí na casa pastoral, alguns, a outro lado virado para o outro lado da escrivaninha, que era a escrivaninha do outro colega. E eu dizia: Senhor, me falta tanto uma máquina de escrever. Poxa, o Senhor podia me dar uma máquina de escrever, uma bicicleta, para facilitar a minha vida. Mas eu dizia assim: mas também bicicleta não vai dar certo, porque eu vou ter que subir o morro. Então não tem como subir morro de bicicleta. O Senhor podia me dar uma moto. E eu fazia exatamente o que o livro dizia. E rapidamente eu entendi que Deus não atende vontades humanas. Deus supre necessidades que vão glorificá-lo. Consegue entender a diferença? Uma coisa é eu pedir, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. Aí, para quem já tem um mínimo de intimidade com Deus, vai entender o que eu vou falar. A primeira coisa que Deus vai te perguntar é: você quer isso para quê? Isso vai me glorificar? Se eu te colocar num emprego melhor, você vai me glorificar ou vai parar de vir à igreja? Se eu te der um pouco mais de dinheiro, você vai me servir com esse dinheiro ou vai só ficar feliz porque tem mais? Agora, quem não tem a vida dirigida pelo Espírito Santo não pensa assim, pensa diferente. Eu preciso enriquecer. O que eu vou deixar para minha família? O que eu vou deixar para os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, a minha 10ª geração? Não, eu preciso acumular. Não, eu preciso de um emprego melhor. Quem não é dirigido pelo Espírito Santo tem uma agenda diferente, mas quem é dirigido pelo Espírito Santo rapidamente entende que a sua vida tem que ser para a glória de Deus. E aí eu digo para você com muita, mas muita tranquilidade: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele só não faz na vida de quem não entrega e não confia. Aí é você que tem que buscar. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor não tem nada. Você que pensa, tem muito mais do que você imagina. Esses dias eu fui surpreendido. Acho que eu posso falar, né, Raquel?
Lembram que eu falava muito que minha mãe tinha o hábito de jejuar todos os dias? Eu ia na casa dela e chegava lá, como boa filha na fé assembleiana, ela estava em jejum. Mãe, não tem um dia que eu chegue aqui que a senhora não esteja em jejum. É de manhã, é de tarde, é de noite. A resposta dela qual era? Nandinho, eu tenho um filho que é pastor e tenho um outro filho que ainda não se converteu. Tenho netos, meu irmão já tinha filhos. Você acha que eu posso passar um dia sem orar? O seu ministério, a salvação do seu irmão está aqui, ó, no meu joelho. Ok. Alguns dias atrás, tomara que ele esteja assistindo, um menino chamado Charlison me mandou mensagem: que bom encontrar o senhor aqui. Eu fui tentar ver quem é, ele curtiu algumas fotos das devocionais, fui tentar ver quem é, e eu vi a mãe dele, que era esposa do meu irmão, meu sobrinho. E eu fiquei assim um pouco surpreso, mas eu fiquei estarrecido com o que Deus fez. Eu acho ele um pouco parecido comigo, usa óculos também, só que tem cabelo, né? Tem cabelo, mas também bem parecido com meu irmão, magro, alto. Mora na Itália, casado, com uma moça que é enfermeira, e é missionário. Ele é missionário. Ele é missionário. Eu sei que para alguns não significa nada isso. Sabe o que significa isso para mim? Eu tenho um filho que é pastor, eu tenho um outro filho que ainda não se converteu e já tem filhos. Você acha que eu posso passar um dia sem orar e jejuar? Está aqui a vida de vocês. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque você tem um pastor que crê no poder da oração. Você tem um pastor que crê no poder do sobrenatural. Você tem um pastor que acredita que a oração de uma mãe, o jejum de uma mãe, muda qualquer situação. A Sofia é minha filha, filha da Raquel, mas é filha da minha mãe também. Toda vez que ela ligava, perguntava assim: e aí, meu filho, a Raquel já engravidou? Não, Deus está caprichando, fique em paz. Mãe, nós perdemos de novo. Fique em paz, Deus está operando, meu filho. Ela era minha filha na fé. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero que você se encha de fé. Eu quero que você creia no mover de Deus. Não é para você crer na minha fé, não. A minha fé sustenta a minha vida. A minha fé coloca a minha filha lá em Atibaia, estudando a palavra da vida. Ela vai ser uma missionária. A minha fé me fez olhar para o ventre da minha mulher e dizer assim: aqui está a Sofia. Quando ela achou que tinha perdido, a minha fé me fez olhar para esse templo aqui, ó, e entender que Deus queria que derrubasse o templo e levantasse um templo novo. A minha fé me fez olhar para aquele campo lá e entender que ali não era lugar para ser usado de qualquer outra forma que não fosse por 180 meninos como usamos hoje. Essa é a fé do pastor da igreja. E a sua fé? E a sua fé? Eu não estou confrontando você, eu não estou constrangendo você, eu estou motivando você. Se você quiser sair daqui pensando: ah, o pastor disse que só ele tem fé e eu não tenho, isso é problema seu. Deixa o diabo falar com você como ele sempre fez. Agora, essa palavra é para quem é cheio do Espírito Santo, sair daqui pensando assim: peraí, eu estou numa igreja em que Deus está operando, e como o meu pastor sempre fala, é impossível Deus operar na vida da igreja sem operar na vida de quem faz a igreja. Eu poderia estar falando não só de mim, eu poderia estar falando da Tati, poderia estar falando do Rafael, poderia estar falando do Fernando. Teve lá uns problemas de saúde recentemente, e sábado, ou sexta-feira, Fernando, que você me mandou mensagem dizendo assim: pastor, eu acho que agora já estou bem, já posso começar a ajudar no campo. Um homem desse tamanho
desculpa a brincadeira, mas cabelo branco, no meio das crianças andando no campo, e as crianças chamando ele de tio. Sabe o que é isso? Fé. Poderia estar falando do Leandro e da Larissa, de algumas coisas que a gente começou a sonhar. Eu não sei se eu fui longe demais dos meus sonhos, mas elas estão fluindo. Eu estou sentindo que elas estão fluindo. Podia falar da Laisa, né? O que Deus está fazendo. Podia falar, olha só, podia falar da Milva. Eu e o pastor Dito chegamos lá 1 ano, amanhã, e ela vai sair daqui agora, daqui a alguns dias, para pregar no aniversário da casa do seu irmão, para que ninguém fique pensando que eu estou me promovendo com fé. Não, eu estou falando das minhas ovelhas, do mover de Deus no nosso meio. Aliás, podia falar da Célia também, mas não vou falar, abafa o caso, né, Célia? Podia falar da vida do irmão João, dos alvos que estão sendo alcançados, que já compartilhou. Vamos falar da Milva. Há 1 ano atrás, nós chegamos na casa da Milva, ela estava triste. Eu vou falar assim, Milva, porque era daquele jeito que você estava. Ela estava mais morta do que viva. Estou errada, Adair? Estou errado, não? Estava triste, abatida. Vai passar por uma cirurgia gravíssima, com medo de não voltar, angustiada. Aí chega eu e o pastor Dito lá, com meia hora de conversa, algumas atitudes do pastor Fernando assim, não, em nome de Jesus, levanta essa cabeça, você vai testemunhar, Deus vai operar, não é hora da sua morte não, você ainda vai voltar para a igreja, vai servir ao Senhor. Fica de pé, Milva. Vamos virar para ela e vamos dizer assim, louvado seja Deus pela sua vida. Vamos falar para ela, louvado seja Deus pela sua vida. Milva, você vai ser boca de Deus lá no aniversário do seu irmão. Pode sentar, minha filha. Por que eu estou fazendo tudo isso, amados? Para que você entenda, não é a fé do pastor. O pastor tem fé, tem mesmo. Se Deus mandar eu sair daqui correndo, que nem um maluco na direção desse muro, eu vou correr. Na pior das hipóteses, se eu me quebrar todo, Deus já tem um médico preparado para me tratar. Deus mandou. O que eu quero é que você vá para casa pensando nas suas lutas. O que eu quero é que ao desligar esse computador, esse celular, esse telefone, não sei, você comece a associar o que Deus fez e o que Deus faz quando a gente está com intimidade com Ele, comunhão. Pode ser que Ele não responda aquilo que você quer, do jeito que você quer, mas Ele jamais vai deixar um filho desamparado. Disse Davi, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência a mendigar o pão. Davi. Eu estou olhando aqui uma opção de gente que eu podia sair citando agora. Elias, Fabrício, então nem se fala. Esses dias estávamos falando que fez o quê? 1 ano, Fabrício? Não, 11 anos do acidente. Fica de pé, Fabrício. Quem viu o estado que ficou o ônibus, acha que o Fabrício não é a pessoa que estava dirigindo aquele ônibus. Eu, quando fui para o hospital para visitá-lo, eu vi o ônibus parado, parei, olhei o ônibus, uma pessoa chegou e falou assim, triste da família desse motorista. Imagina enterrar um moço dividido no meio. Porque foi assim que a pessoa falou. Eu falei, não, esse moço não morreu não. Aqui não morreu o quê, moço? Você está doido? Olha como é que está o banco. Eu falei, não morreu não, estou indo lá visitá-lo no hospital e ele ainda vai testemunhar do que Deus fez, do livramento. Aí, ó, glória a Deus. Porque, pode sentar, Fabrício, obrigado. Por que eu estou citando tudo isso? Tudo isso é fruto de oração. Aliás, estou olhando para o irmão Juraci, podia falar do irmão Juraci. Alguém já comprou arroz IR? Não comprou não? Está comprando? Vai lá comprar com o Juraci, né? Fiz propaganda, irmão Juraci. Pensa aí, lembra de mim quando eu for lá comprar, irmão. Desconto. Minha sogra lá do Rio ama esse arroz. Irmão Juraci, quando eu cheguei aqui, andava descalço, sem camisa, de moto, para cima e para baixo, trabalhando numa roça, pelejando, e o sonho dele qual era? Ter uma máquina de arroz.
Para quê? Para poder produzir, fazer a vidinha dele, coisa e tal. Não preciso falar mais nada, né? Você já foi, já viu lá, já fizemos alguns cultos lá. A provisão, a prosperidade, a abundância é fruto do quê? Fidelidade, intimidade. Isso não é um culto de prosperidade, não, irmão. Esse culto, essa palavra não é de prosperidade, é uma palavra de humilhação. Se humilhe diante de Deus, tenha coragem de aceitar a direção de Deus. Ainda hoje eu estava lembrando do convite que nós recebemos e das possibilidades que nós teríamos lá em São Paulo. Sabe qual foi a direção que Deus me deu? A mesma que deu para Moisés. Pode ir, eu vou te abençoar, vai dar certo, você vai prosperar, mas eu não vou. O que eu quero é que você fique. E vou te dizer mais, os problemas serão piores, você vai lidar com gente chata, que vai pegar no teu pé, que vai falar besteira, as coisas não vão ficar mais fáceis, mas eu vou operar. Eu vou operar. Eu vou operar. Eu não vou te prometer resolver nada, porque eu não quero que você fique achando que eu vou resolver a sua vida. Eu só quero que você fique. Mas se você quiser ir, pode ir. Vai dar certo lá. Aprendi rápido com Moisés. Nenhum lugar do mundo, nenhuma bênção do mundo é boa, é suficiente, é bênção de verdade, sem a presença de Deus. Qualquer lugar sem nada, mas com Deus, é abundante, é abençoador. Tenha coragem de abrir mão daquilo que você acha que é melhor para você, só por obediência. Agora eu termino dizendo para você uma coisa: se você não tem e não cultiva intimidade suficiente com o Senhor, não faça isso, porque essa oração é perigosa. Quando a gente começa a ser provado, quando Deus começa realmente a tirar o que a gente acha que não precisa, que não gostaria de perder, quando Deus começa a mexer onde a gente não queria, a gente começa a sofrer, e o que sustenta a gente, sabe o que é? É o quarto. Olhe para cá, é o quarto, é a intimidade, é a comunhão, é a lágrima, é a oração, é a certeza de que você está ali ajoelhado, orando, chorando, se quebrantando, e a mão do Senhor está sobre você. Lembra que eu falei que eu ia no quarto ver as crianças? É assim que Deus faz, quando começa a doer, quando você começa a chorar, quando começa a sofrer, o Senhor chega no quarto e diz assim: pode chorar, filho, é para chorar mesmo, essa luta aí vai doer, mas eu estou aqui. Eu estou vendo, eu vou secar a tua lágrima, mas agora é a hora de expurgar, é hora de jogar fora, é hora de tirar aquilo que nunca deveria ter feito parte da sua vida. É hora do meu agir. Deus age, aleluia, mas é na intimidade. Deus opera, mas começa lá na intimidade. Deus faz milagre, mas começa lá na intimidade. Deus muda a história, mas começa lá na intimidade. Entra no teu quarto, conversa com teu pai em secreto. Aliás, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está lá no secreto, te aguardando, está te vendo e vai te recompensar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela palavra que o Senhor me trouxe. Pensava falar outras coisas, anotei outras coisas na minha mente, no meu coração, separei aqui coisas diferentes, caminhos diferentes, ilustrações diferentes, mas é bom demais ser usado pelo Teu Espírito Santo com liberdade, porque o Senhor deu outra direção. Ah, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra tenha o poder de inflamar o coração e a fé de todos os meus irmãos que estão aqui agora e daqueles que nos acompanham pela internet.
Ah, Deus, onde quer que essa palavra chegue, que chegue também o teu poder, a tua graça, o teu cuidado, que chegue a operação de milagres, que cadeias sejam quebradas, que portas sejam abertas, mas que uma vida de intimidade comece. Ah, Deus, em nome de Jesus, comece histórias novas esta noite, não por operar milagre, não por curar ninguém, mas por chamá-los para o secreto. Que seja esta uma noite em que a vida de intimidade e comunhão com o Senhor comece para muita gente. Revela-te, Senhor, fala, Senhor, age, Senhor. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz, dê-nos um restante de noite abençoado em Tua presença. Abençoe a irmã Jane, que está em casa. Abençoe também a irmã Ivanete, Senhor, que está em casa, passando mal, dor de cabeça. Põe a Tua mão de cura sobre a vida da Tua filha ali, Pai. Cuide dela, cuide dela. Cuide de todos os irmãos enfermos da nossa igreja, os irmãos enlutados, como a irmã Zel, a irmã Jane. Ó Deus, cuide delas, ministre conforto sobre suas vidas também. Continue operando em nosso meio e fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, Pai.